bom? Estamos de volta com mais um vídeo aqui sobre o direito penal e hoje, dando sequência à aplicação da pena, nós vamos ver mais um instituto que busca a substituição da pena privativa de liberdade. E olha só, esse aqui que nós vamos ver vai ser subsidiário às restritivas de direito que nós já estudamos em outro vídeo aqui, ok? Então hoje nós vamos estudar o sursis, a suspensão condicional da pena. Olha aí, qual que é a natureza jurídica do sursis? Então, vejam só, eu já adiantei para vocês, tá? Que é uma medida de política criminal que vem em benefício do réu e evita, olha lá o que nós falamos, evita a aplicação de pena privativa de liberdade. Então, o sursis, como a restritiva de direitos, ele evita a pena privativa de liberdade. Ele evita que o condenado vá para a prisão, vá para o ergasto, beleza? É uma pena, então, alternativa, à pena privativa de liberdade. E vamos lá, já adianto. E subsidiária à restritiva de direito, tá? Então, nós vamos ver que o sursis, ainda que ele subsista em nosso sistema, ele perdeu um pouco a sua utilidade, ficando subsidiário, mas ainda é utilizado e especialmente ainda é cobrado em provas de concursos, ok? Então vamos lá. Olha só, quais são os sistemas de sursis que nós temos no mundo? O primeiro é o franco-belga, que é o que nós vamos utilizar aqui para o sursis que nós vamos estudar hoje. Olha só, nesse sistema franco-belga, tem-se a necessidade, primeiro, de que o agente seja processado, o agente seja reconhecido como culpado. Então, olha, tem que ser processado, tem que ser reconhecido como culpado. E aí, então, após condenado, então, reconhecido como culpado e sendo condenado, tá? A execução da pena vai ficar suspensa por ocasião do sursis. Então, no Brasil, nós utilizamos o sistema franco-belga ou continental europeu para a aplicação do sursis. O sistema anglo-americano é um sistema diferente. O agente é processado, ele é reconhecido culpado e suspende-se o processo, evitando-se assim a condenação. Então, tem-se uma suspensão do processo, evitando-se a condenação. Então, nós temos agora, no Brasil, o artigo 28A do processo penal, que vai utilizar esse sistema aqui, tá? Que é o acordo de não persecução penal. Ou, prefiro o nome, acordo de não continuidade persecutória, tá? Porque, olha só, o agente que está sendo submetido à persecução penal, através da investigação, quando tem o caso submetido ao Ministério Público, em alguns casos, tem suspendido o processo, tá? Tem-se a suspensão do processo antes do reconhecimento por meio de sentença da culpa. Então aqui é o autorreconhecimento de culpa. Então no acordo de não persecução do 28A, há a necessidade do agente reconhecer a própria culpa, a confissão, tá? No sistema Probation of First Offender Act, nós temos o agente processado, a suspensão, evitando-se a condenação de culpa. E esse aqui é utilizado na Lei 9.099, no artigo 89, é a suspensão condicional do processo. Então, nós hoje temos os três sistemas atuando no sistema penal brasileiro. Alguns em sede processual, outros em sede penal, tá? Então, os três sistemas. Para o que nos interessa, o sistema franco-belga ou o sistema continental europeu é o adotado aqui pro sursis, tá? Olha só, é um direito do condenado. Então, como nós vimos, nós utilizamos para o sursis o sistema franco-belga, que tem como pressuposto uma condenação. Então, sendo a pessoa condenada, ele faz jus a invocação desse direito aqui. Então, olha só, é um direito subjetivo do condenado e se não for prestado, conforme o entendimento do STF, cabe o habeas corpus
tá? Como remédio constitucional para corrigir essa lacuna, tá? Corrigir essa ilegalidade. Então, cabe ao habeas corpus. É subsidiário, como eu já falei, às penas restritivas de direito. Então, aplicada a pena após a dosimetria, que nós já estudamos aqui também. Verificado que não é cabível a restritiva de direitos, verifica-se pela possibilidade da concessão do sursis. Então, daí vocês já percebem que a restritiva de direitos é melhor, ela beneficia mais do que o sursis. Por isso que o sursis é utilizado de forma subsidiária, tá? É possível também para crimes hediondos. Então, já antecipo aqui a possibilidade. É possível para crimes hediondos, só não é possível na lei de drogas. Não é possível na lei de drogas. Então, há uma vedação expressa na lei de drogas, que é um crime equiparado ao hediondo. Para os demais crimes hediondos ou equiparados, há a possibilidade, tá? Então, vedada para a lei de drogas. E atenção, gente, trouxe uma súmula aí que é importante para a temática. Olha só, súmula 499 do STF, não obsta à concessão de sursis, condenação anterior à pena de multa. Então, nós vamos ver que a reincidência por crime doloso, ela vai ser vedada para a aplicação do sursis. O STF, através de súmula, determinou que, exceto para condenação à pena de multa. Então, quando a condenação anterior é a pena de multa, não há a vedação à concessão. Vamos ver agora as espécies de sursis. Nós temos 4. Então, parte da doutrina fala em 3, parte da doutrina fala em 2 e parte fala em 4. Então, Rogério Sanches fala em 4. O Nucci fala em 2 espécies. Alguns outros autores vão falar em 3 espécies. Então, tem uma diferença. Eu vou adotar o critério mais alargado aqui, para caso seja cobrado, os senhores saibam quais que são esses 4. Então, nós temos o simples, o especial. Então, Nucci considera só esses 2. E temos o etário e o humanitário. Para as pessoas que consideram 3, eles agregam o etário e o humanitário, que, na verdade, eles têm os mesmos requisitos. Então, são divididos no mesmo dispositivo legal, tá? Então, autores que discordam e acham que só existe 2 espécies aí. Então, o Nucci fala que o caso do sursis etário e humanitário há só uma flexibilização das condições objetivas da pena. Então, há uma flexibilização só, não considera como se fosse um novo sursis, tá? Então, vamos lá dar uma analisada, então, em cada uma dessas espécies aqui. Qual que é o diferencial entre elas? Então, vamos primeiro para as 2 primeiras aí, sursis simples e o sursis especial. Previsão legal, olha só, 77 e 78. Então, olha, o sursis simples tem como pressuposto. E aí também há uma série de divergências doutrinárias. Alguns vão falar como pressupostos, outros vão falar como elementos objetivos e elementos subjetivos. Então, há uma divergência. Para vocês fixarem qual que é a diferença, tá? Independentemente da classificação que vocês estejam lendo, os pressupostos objetivos têm relação ao crime, os subjetivos em relação ao criminoso, tá? Então, pressupostos objetivos em relação ao crime, subjetivos em relação ao criminoso. Então, olha só, pressuposto, pena imposta não superior a 2 anos. Olha só, é objetivo, objetivamente a pena, tá? Considera-se o concurso de crimes. Então, na somatória ou na exasperação da pena também. Então, pena imposta não superior a 2 anos, tá? Período de prova que vai variar de 2 a 4 anos. Então, sendo concedido o sursis, nós vamos ter como período de prova o mínimo, a depender das circunstâncias subjetivas do 59, pode chegar até 4 anos. Então, olha só, pressuposto a pena não superior a 2 anos e tem como período de prova de 2 a 4 anos. Condições. No primeiro ano, para o sursis simples, no primeiro ano, ou a pessoa vai prestar serviço à comunidade,
ou vai ter uma limitação de final de semana imposta. Então, no primeiro ano, se ela tiver 2 anos, essas aqui vão ser as condições legais, ou uma ou outra, então alternadamente, tá? Requisitos: não pode ser reincidente crime doloso, excetuando-se o caso que nós já falamos, de condenação por crime doloso, em que a punição seja pena de multa. Nesse caso pode, tá? Então, ó, não reincidente crime doloso e que as circunstâncias sejam favoráveis. As circunstâncias, como o sursis é aplicado depois da imposição da pena, o magistrado, ao verificar pela concessão do sursis, ele vai identificar na dosimetria se as circunstâncias vão ser favoráveis. Então, olha só, condição subjetiva, condição objetiva, tá? Não indicada ou cabível restritiva de direitos. Aqui eu falei sobre a subsidiariedade. Então, claro que nós vamos optar sempre pela mais benéfica. A restritiva de direitos é sempre mais benéfica. Quando não cabível, nós vamos aplicar as circunstâncias judiciais. E olha só, quando ela não vai ser cabível? Crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Então, quando estivermos diante de um crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não se pode aplicar as restritivas de direito. Então, nós vamos aplicar o sursis. Então, lesão corporal, por exemplo, tá? Que tem violência contra a pessoa. Homicídio simples com a causa máxima de redução de pena, nós vamos ter a possibilidade também, né? Então, em alguns casos, nós vamos ter a aplicação porque vai ter uma violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Sursis especial. Então, olha só, nós vamos manter a pena imposta, o período de prova também. E o que vai variar? Olha só, o sursis especial, se houver a reparação do dano ou a comprovação justa de impossibilidade de fazê-lo, nós vamos ter a aplicação de outras condições. Nós vamos ter a aplicação de outras condições que não as duas previstas no sursis simples. Então, olha lá, proibição de determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca, sem autorização do juiz, comparecimento pessoal em juízo, tá? Para informar ou justificar suas atividades. E olha só, gente, olha só, essas medidas, tá? Elas são obrigatórias, porque não existe no Brasil o sursis incondicionado. Então, sempre tem que ter uma condição para esse período de prova. Tem que haver alguma condição. Algumas são as condições legais e outras vão ser as condições judiciais, tá? Requisitos para ser aplicado sursis especial: não ser reincidente crime doloso, exceto se a condenação foi por pena de multa. Circunstâncias favoráveis e não indicado ou cabível a restritiva de direitos, também a subsidiariedade, tá? Desde que tenha sido reparado o dano ou comprovada a impossibilidade de fazê-lo. Nós temos ainda o sursis etário e humanitário, tá? Eles vão estar conjugados no mesmo dispositivo, 77, parágrafo 2º, um na primeira parte e outro na segunda parte. Olha só, o pressuposto, olha como muda, gente. O simples e o especial, a pena, ela é variável de até 2 anos, a pena imposta. No sursis etário e humanitário, a pena vai até 4 anos. E da mesma forma, o período de prova vai aumentar. Então, olha só, nós tínhamos uma variação de 2 a 4 anos e agora nós vamos ter uma variação de 4 a 6 anos. E a diferença? Olha só, o sursis etário, ele é aplicado para maiores de 70 anos e o humanitário para aqueles que tenham razões de saúde que o justifiquem. E as condições desse sursis? Olha só, vai depender da reparação ou não do dano. Então, sendo o dano reparado ou demonstrada a impossibilidade, nós vamos poder utilizar essas daqui. Caso contrário, nós vamos utilizar a medida, uma das duas medidas, ou a prestação de serviço ou a limitação do fim de semana. Então, requisitos:
exatamente a mesma coisa, não reincidente crime doloso, circunstâncias favoráveis e não possível a substituição por restritiva de direitos, tá? Então vimos que a diferença do SUSI simples, especial, etário e humanitário vai ser a possibilidade de penas maiores estarem abrangidas por essas duas últimas. Vamos para outras questões aí. Olha só. A compatibilidade do SUSIs com o induto é posição majoritária. Então, o induto, tá? Que, via de regra, é concedido para pessoas apenas privativas de liberdade, é válido também para quem teve a concessão do SURSIS, porque é pena também. E olha, é só interpretar o bom comportamento carcerário como bom comportamento social. Então, se a pessoa tiver tido o benefício do SUSIS, o condenado tiver tido o benefício do SUSIS, e ele se encaixar nos critérios do induto, é possível a sua utilização. Se houver processo em andamento, também. Nós vamos ver que o que vai acontecer é o período de prova se estender no caso de processo em andamento, mas não é impeditivo. Não é impeditivo. Possível se o réu estiver ausente. Então, o réu não participar do processo ou não estar presente quando da sentença não impede que ele tenha esse benefício, que nós já vimos que é um direito subjetivo, tá? Então, não é necessária a presença. E é cabível também a estrangeiro, tá? Assim como o regime aberto também é cabível a estrangeiro, então então carece de fundamentação a ideia sobre a possibilidade de fuga do estrangeiro, de que o estrangeiro volte ao seu país de origem, tá? Então é um direito subjetivo que também vai assistir ao estrangeiro. Como que se executa o SURSIS? Então trouxe aqui um checklist. É previsto na Lei de Execução Penal, tá? E olha só, qual que é a sistemática? Primeiro, ele é notificado, o condenado é notificado para audiência admonitória. E olha, o SURSIS é um direito. E como direito, ele pode ser aceito ou rejeitado, tá? Então, na audiência admonitória, que o condenado vai decidir se aceita ou não os termos impostos ao SURSIS. Lembrando que o SURSIS no Brasil é sempre condicionado, tá? Então, olha só, notificado para audiência admonitória, depois é lida a sentença e as condições impostas. E é explicado também, o réu é advertido quanto às consequências do descumprimento. No SURSIS nós vamos ver que vale tudo ou nada. Então, se o período de prova foi 2 anos, para substituir uma condenação de 2 anos, e faltando 1 mês é descumprido algum termo, ele pode perder todo esse período e ter que cumprir a pena integral também. Então, tudo ou nada, tá? É verificada a aceitação ou recusa. Vejam, direito que pode ser aceito ou não, tá? Se recusado, impõe cumprimento da pena. Então, vejam, o juiz vai fazer a dosimetria da pena, naquele critério trifásico. Verificada a impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito, ele vai impor as condições para o SURSIS. O réu não aceitando, volta ao final do critério trifásico de dosimetria da pena, aonde se decidiu pelo regime inicial. Então, ali se decide o regime inicial. Então pode, olha só, nós vimos aí que são penas pequenas, não é? Até 4 anos. Via de regra, a pena até 4 anos, como vocês já viram, e está lá no artigo 33, ela impõe o regime aberto. Mas há alguns casos em que o regime pode ser mais gravoso. Por exemplo, quando é reincidente. Então, olha a vantagem aqui do SURSIS. Condenado a pena de 2 anos sendo reincidente. O regime inicial seria o semiaberto. No SURSIS, então condenado por multa anterior. A primeira condenação. No SURSIS, condenado a 2 anos, reincidente por multa, é possível a concessão.
Então, ele não precisa ir para o regime semiaberto, então colônia agrícola, enfim, tá? Então, tem benefícios também no SURSIS, tá? Se aceito, dá-se ali o marco inicial do período de prova. Então, se aceito, o período inicial, a contagem inicial do período de prova vai se dar com a audiência admonitória, ok? Então, sobre o período de prova, o que nós temos aqui? Olha só, o período de prova é aquele tempo fixado pelo juiz. Então, vai variar de 2 até 6 anos. Então, de 2 a 4 no SURSIS simples e especial. E de 4 a 6 no SURSIS etário e humanitário, tá? E olha só, o que vai ser avaliado é a conduta do condenado, tá? Nesse período. Então, a ideia do SURSIS é retirar o condenado do ergástulo e verificar sua boa conduta. É a tentativa de ressocializar com o condenado dentro da sociedade, verificando a sua conduta. Vai ser fiscalizado por quem? Gente, olha só, entendo que a função da polícia penal, que é a mais nova polícia criada no rol do artigo 144, seja a de fiscalizar também a pessoa que tenha tido o benefício do SURSIS, para auferir, através de relatórios entregues ao juiz da execução, o bom comportamento, a conduta do condenado, tá? Os descumprimentos, enfim, né? Entendo eu que deva ser um dos papéis. Por que digo entendo eu? Porque ainda não há regulamentação específica, pelo menos aqui no Tocantins, acerca das atribuições da polícia penal, tá? Se cumprido, terá como decorrência a extinção da pena. Não é a extinção da punibilidade. O artigo 82 fala de extinção da pena. Tá? Tempo varia para cada SURSIS. E olha, tem que partir da onde? Veja só, tem que partir do mínimo legal. Se as circunstâncias judiciais do 59 forem saindo da neutralidade ou da favorabilidade, aí sim pode-se aumentar esse período de prova. Então, lembrando, olha, mínimo legal não exige fundamentação exauriente. Subir acima do mínimo legal exige fundamentação. Então, isso aí jurisprudencialmente é definido. Beleza? Então, parte-se sempre do mínimo legal. Quando que é revogado? Bom, nós temos causas de revogação obrigatória e de revogação facultativa. Entendendo que a revogação ela é ocasionada sempre pelo descumprimento de alguma condicionante. E ela vai levar a perder tudo, como eu falei para vocês. Então vamos supor que o juiz, analisando o contexto das circunstâncias judiciais, aplique como substituição o SURSIS com período de prova de 3 anos a um condenado. 2 anos e 11 meses de cumprimento do SURSIS, sobrevém uma condenação transitada em julgado. Olha só, já cumpriu o período de prova de 2 anos e 11 meses. Ele vai ter que cumprir só 1 mês para completar os 3 anos? Não. Ele vai ter que cumprir toda a pena que foi substituída. Então, perceberam? Então, a pessoa teve 2 anos de pena e período de prova de 3 anos. Não cumpriu integralmente o período de prova, volta e tem que cumprir os 2 anos integrais da pena privativa de liberdade. Então, é o chamado tudo ou nada. Ou consegue vencer o período de prova, ou tendo a revogação, ele perde tudo que cumpriu. Não aproveita-se nada. Ainda que ele tenha ficado um ano prestando serviço comunitário, com restrição de final de semana, ou qualquer outra medida imposta. Não leva nada. Se revogado, perde tudo. Ok? Então, olha só. O que traz a revogação obrigatória? Está lá no caput do artigo 81. Aí os seus incisos. Superveniência de condenação transitada em julgado por crime doloso ou não. E olha só. Primeiro, só não é válido por caso de condenação por multa, e aí não tem-se a revogação obrigatória, tá? E não importa quando foi cometido esse crime. Se durante o período de prova, se antes do período de prova, não importa. O que importa é a condenação transitada em julgado, tá? Segundo caso, frustração da execução da multa se solvente, tá? E olha, gente,
não se aplica mais esse dispositivo. Não se converte mais a multa em pena. E nem também se dá aso à não execução da multa a pena. Ok? Não reparação do dano sem motivo justo. E aí sim, não reparar o dano sem motivo justo. E olha só, sem motivo justo significa que o condenado, no período de prova, vai ser intimado. E se apresentar motivo justo para não reparar o dano, está liberado. E reparar o dano não é só monetariamente, viu, gente? Pode ser de outra forma também. Descumprimento das obrigações do primeiro ano. Então, aquelas obrigações do primeiro ano no SURSIS, prestação de serviço comunitário ou a restrição de finais de semana. Então, se não cumprir no primeiro ano de forma injustificada, aí sim. Então, claro que vai ser também intimado para trazer a justificativa. Se for idônea a justificativa, ok, não se revoga, tá? Segundo ponto, revogações facultativas, estão lá no parágrafo 1º, descumprimento de qualquer obrigação diversa, as chamadas obrigações judiciais, tá? Ou condenação por crime culposo ou contravenção penal, e sempre a pena diversa da pena de multa. Fechado? Prorrogação do SURSIS. Prorrogação é o aumento do período de prova. É o aumento do período de prova. Ela vai ser automática se no decurso do período de prova já estipulado, tá? Sobrevier um processo judicial. E aí, esse período de prova vai ser estendido até o trânsito em julgado. Se for condenatório, nós vimos, revogação automática, né? A não ser que seja por pena de multa. Facultativa. Ao invés de revogar, o juiz prorroga até o prazo máximo. Então, nos casos aqui do anterior, o juiz pode escolher, ao invés de revogar, então vamos supor, uma justificativa idônea, ele pode decidir não revogar, mas ampliar, prorrogar o período de prova até o limite máximo. Então, nesse caso aqui, até o limite máximo. Nesse caso, até quando, professor? Até quando transitar em julgado a sentença, tá? Condenatório e absolutório. Se a absolutória acabou, tá? Extingue-se a pena. Se condenatória, perde o SURSIS e vai ter que cumprir. E aí vai se fazer a unificação de pena, se for o caso. Tá, gente? Então, olha só. Aqui nós encerramos. É uma aula muito pequena. Eu já tinha antecipado isso para vocês. É uma aula pequena, o SURSIS. E aqui a gente vai finalizar, junto de restritiva de direitos e dosimetria da pena, as aplicações de pena. Então, na próxima aula nós vamos dar continuidade aos nossos estudos aí, seguindo o nosso inventário, tá? Atentem-se ao material lá no Microsoft Teams, que lá tem um material para vocês verem como que a temática do SURSIS, ela é cobrada nas provas.